Boa tarde, galera. Pessoal da Moacir Padilha que está estudando Segundo Reinado ou Império Brasileiro. Segundo Reinado, né? Primeiro Reinado e período regencial. Isso que eu vou falar hoje tem a ver com o período regencial. No período regencial, que durou cerca de 10 anos, tiveram várias revoltas. Diversas revoltas tomaram conta do período regencial, que foi uma espécie de vácuo de poder, né? Onde não tinha um imperador no poder e as províncias se sentiam, de certa forma, abandonadas, né? Por esse poder diferente, né? Diferenciado. Vou falar sobre as revoltas regenciais. A primeira revolta foi a cabanagem no Pará. Nessa revolta, os habitantes da província do Pará, na verdade as províncias, antigamente, os estados de hoje, antigamente era chamado de província, eles se sentiam abandonados e esquecidos pelo governo regencial. O governo regencial que era sediado, por sinal, aqui no Rio de Janeiro. Essa foi uma revolta que envolveu a elite local. A elite local estava se revoltando contra o governo imperial e contra a elite, né, centralizada no Rio de Janeiro. E nesse sentido, tinha muita gente junto com a elite local, né? Além de mestiços, muitos negros. No final, os mestiços e negros foram massacrados e o saldo foi muito triste, galera. Massacraram mais de 30 mil pessoas. Óbvio, mestiços e negros. A segunda revolta, que não chegou a se concretizar, mas tem uma importância muito grande, é a revolta dos malês, na Bahia, na cidade de Salvador. Aconteceu em 1835. Durou apenas 3 dias, aliás, não chegou a se concretizar. Essa revolta tem a ver com os negros malês. Malês significa muçulmanos, escravos muçulmanos. Os escravos muçulmanos, eles queriam ter o direito de ter a religião deles, só que a religião deles pregava algumas coisas, tipo rezar 5 vezes ao dia, voltado para Meca. Eles não tinham o direito de fazer isso, já que eram escravos. Além da religião deles ser proibida, né? Porque o catolicismo era a religião oficial do Brasil. E os negros também, esses mesmos negros, que eram todos letrados, né, alfabetizados, coisa raríssima na época, queriam também, lutavam pela liberdade. Era uma questão muito importante para eles, a questão da liberdade. Eles não se conformavam também em ser escravos. Lógico, alguns foram perseguidos, mortos, e a rebelião não chegou a se concretizar. Teve também a Sabinada, na Bahia, no mesmo lugar, na Bahia, né? Sabinada foi uma revolta de caráter autonomista, ou seja, a Bahia, que sempre foi uma questão muito complicada, queria se revoltar, queria se separar do Império. Mas essa revolta durou pouco, durou apenas alguns meses, né? Foi entre novembro e março novembro de 1837 e março de 1838. E os líderes, alguns líderes sofreram as punições devidas, né? Claro que quem morreu também, mais uma vez, como não poderia deixar de ser, foram os pobres, né? Que ajudaram nessa empreitada. Outra que teve um grande massacre de pobres foi a Balaiada, que aconteceu no Maranhão. A Balaiada, o povo queria apenas melhores condições de vida. Essa revolta, essa rebelião regencial, tinha muito mais a participação dos pobres que estavam morrendo amigo. Não eram pobres escravos, não. Eram pobres mesmo. Brancos, pobres, mestiços, pobres. Eles queriam apenas condições de sobreviver. E eles queriam condições de sobreviver e acabaram sendo massacrados, detonados mesmo. Foram mais de 11 mil mortos. 11 mil mortos em menos de 3 anos. Vale dizer isso aí. Perseguição ferrenha, né? E a última foi a Farroupilha. Farroupilha, também conhecido como Guerra dos Farrapos, foi na Argentina. Essa foi feita e capitaneada totalmente pela elite do Rio Grande do Sul. A elite estava revoltada por causa que a produção de charque. Charque é carne seca, hoje a gente conhece como carne seca. A produção de carne, né? Que todas as carnes eram charque, carne de sol, né? Porque não existia como conservar a carne. A produção de carne deles estava encalhando porque muitas pessoas estavam importando, né? Comprando da Argentina e do Uruguai o charque deles. E estava saindo mais barato esse charque importado, porque o charque daqui pagava um imposto muito alto. Sendo assim,
a elite se revoltou contra o governo central no Rio de Janeiro e houve 10 anos de guerra, né? 10 anos de guerra, embora não houvesse um massacre tão grande quanto nos outros, né? Como na cabanagem e na balaiada, tiveram 10 anos de guerra e no final foi feito um acordo com a elite do Rio Grande do Sul. Eles tiveram atendido as suas questões de maneira satisfatória, né? E no final tudo ficou tranquilo. Mas quem morreu, e morreram milhares de pessoas, foram o quê? Os escravos que ajudaram nessa guerra e os pobres que foram soldados, né? No Rio Grande do Sul, ao lado das tropas farroupilhas. Então, só isso. Fico nisso aí, galera. Até a próxima.